Olha aí, uma outra coisa que vocês me pediram muito pra fazer também. Essa aqui é... Me pediram lá no Instagram. O react sobre o Sganzerla, importante diretor brasileiro. Se não o maior, um dos maiores diretores brasileiros. Eu colocaria pelo menos entre os top 3 maiores diretores do Brasil. Talvez assim, é o meu favorito, mas entre os favoritos, entre os maiores, eu colocaria em primeiro lugar o Nelson Pereira dos Santos, e aí os outros dois ali entre Glauber e Sganzerla. Mas é o meu favorito. E aqui é uma participação do Sganzerla no programa Antenas. Beleza? Da antiga TV Cultura, se eu não me engano. Beleza? Já tinha falado antes que dava pra se inscrever por Prime. Já tinha falado. Mas tá aí, se inscrevam pelo Prime. Dá certo, dá certo. Vamos lá, vamos assistir o Sganzerla. O Joel é um cineasta do cinema emergente paulista. Ele vai ajudar a gente aqui a dar uma conversada com o Sganzerla. Então, Sganzerla, como é que tá a vida? Poderia estar melhor, né? Mas a gente sempre tem que ver as coisas sob o melhor ângulo possível. E nesse momento de transição... Pera aí, que as coisas estão aceleradas aqui. Que o Brasil se encaminha para o terceiro milênio. Eu vou fazer uma entrevista aqui, mas eu sei que eu tô desesperada, porque isso aqui é enorme, né? E, desculpa, viu? Mas eu não acho, combinei com os músicos, eu vou cantar, né? Deve ficar lá embaixo. Não, pera um pouquinho, gente, eu só... Começou a bagunça. O artista, sobretudo os sambistas da geração anterior, da velha guarda, são as pessoas mais importantes e inclusive mais novo do que os novíssimos. O novo é o velho e vice-versa. E eles foram talvez os grandes injustiçados. O novo é o velho e vice-versa. Tem uma criticazinha aqui, uma pontadinha de crítica aqui. Nessa fase de transformação que o Brasil passou por uma era tecnológica, sem dar todo aquele cuidado, aquela atenção, aquela consideração e, sobretudo, a conquista dos espaços. Quer dizer, nós precisamos, não só o cinema, como os vários segmentos da comunidade devem conquistar progressivamente o seu lugar ao sol. Nós estamos na terra do sol e é em função do trabalho, por exemplo, de João Gilberto que inspira essa tentativa de reconstituição e de renascimento e de restauração do que nós temos do melhor, o som. O samba é realmente o maior ritmo do mundo. Cabe às pessoas fazerem e ao cinema acompanhar esse movimento. Eu acho que o cinema no Brasil ainda não desenvolveu todas as possibilidades que ele pode chegar a desenvolver. Eu acho que está na hora... Nem no Brasil, nem no mundo, né? Aqui a gente está falando de 1983. É um momento muito crucial para a cinematografia brasileira, porque, enfim, a gente vai entrar num período, sobretudo ali com o fim da Embrafilme e a entrada das políticas neoliberais no Brasil, financiada pelos Estados Unidos, que vai financiar o neoliberalismo pela América do Sul, inclusive financiando ditaduras e assassinatos de presidentes, por exemplo, né, no Chile, etc. E que vai ser devastador para a indústria brasileira de cinema, né, que vai ser destruída, na verdade, nesse primeiro momento, sucateada para que, enfim, na década de 90 pudesse ser extinta, né? Então, é o velho processo de sucateamento que o liberal gosta de fazer, que é acompanhado pelos discursos de que o Estado não pode fazer, porque tem corrupção, porque tem isso, porque tem aquilo, como se não houvesse no mercado privado. E aí, enfim, por causa disso tudo, clientelismo, etc., que realmente existia tudo isso tudo, não é uma mentira, mas não é uma exclusividade, né? Mas é uma causa especificamente do Estado burguês, né? Mas não é uma exclusividade também do que é gerido pelo Estado. Enfim, através desses discursos e pelas políticas públicas que se inserem e é acompanhado a isso, claro, essa indústria é sucateada e junto a isso, claro, a demanda que tinha sido construída, o gosto que tinha sido construído pelo cinema brasileiro não era mais atendido por filmes brasileiros. Não sendo atendido mais por filmes brasileiros, quem entra no lugar, claro, o cinema americano, aqueles que tinham financiado o neoliberalismo aqui no sul global, né? Então vamos lá.
assim, de cineastas e artistas pararem de ficar com cultura de classe média e começar a ir de encontro ao negócio. A verdade... Essa cultura de classe média aqui que eles estão falando especificamente, e os Ganzerla especificamente como um cineasta marginal, está muito associado à crítica do cinema marginal ao cinema novo, né? Que é essa crítica onde o cinema novo era um cinema que buscava essa dita estética da fome, sobretudo ali na primeira metade da década de 60, né? Mas que ao entrar a ditadura militar, segundo os marginais, pelo qual eu concordo de certa forma, e também a materialidade nos responde isso também, não é uma mentira, tá historicamente percebido, o cinema novo teria se vendido ou se permitido ali dentro da ditadura, saca? Ter tido feito concessões para que pudesse ser realizado, para que pudesse continuar sendo realizado, né? Não à toa, por exemplo, teríamos autores cinema novistas dentro da Embrafilme, muito por conta da contradição pertencente da Embrafilme, porque a Embrafilme é uma empresa estatal, extremamente necessária, mas que era fruto da ditadura militar, e por isso carregava consigo um caráter ufanista, certo? Então o objetivo da ditadura militar com a Embrafilme era essa hipervalorização do produto nacional sob um caráter nacionalista ufanista, beleza? Chauvinista. Entretanto, essa mesma Embrafilme tinha como função não só o financiamento do produto nacional, como a internacionalização desse produto, inclusive para criar demanda no Brasil e diminuir o problema do déficit da balança, ou seja, a questão de importação e exportação do cinema e do produto cultural brasileiro. Então essa internacionalização também era um projeto da Embrafilme. Só que essa internacionalização, claro, eles compreendiam, a Embrafilme compreendia que o que tinha aceitação do estrangeiro era o cinema novo. Então, sim, o cinema novo ele teve alguns filmes do cinema novo teve uma maleabilidade em alguns casos dentro da censura. É claro que eles foram censurados, mas ainda assim passava-se muitas coisas porque era importante para se encaminhar para o estrangeiro, certo? Então essa contradição que viveu ali a Embrafilme e a questão da censura justamente para conseguir atender os interesses da Embrafilme e da internacionalização do produto, saca? E essas contradições, claro, eram muito percebidas por essa galera do cinema marginal, que começa a olhar para esse cinema novo e atender essa perspectiva desse cinema de classe média, que quer falar sobre o povo, e essa perspectiva da estética da fome, mas não fala com o povo, saca? Fala sobre o povo, mas não fala com o povo. E aí o cinema marginal, nessa perspectiva, claro, ele vai assumir para si uma influência do cinema popular hollywoodiano, inclusive. Mas aí vocês vão falar, pô, Felipe, mas eles vão pegar a influência do cinema hollywoodiano. O Orson Welles, por exemplo, os Ganzerla vai ter muita influência do Orson Welles, por exemplo. Eles vão pegar a influência do cinema hollywoodiano para fazer um cinema brasileiro não imperialista, porque o cinema novo ele busca romper com a lógica imperialista do cinema brasileiro pretérito ao cinema novo, das chanchadas e tudo mais, né? Então como é que eu faço um cinema anti-imperialista buscando as experiências imperialistas hollywoodianas? Aí que tá a questão. Tal como Marx pega Hegel e bota de cabeça para baixo, o cinema marginal pega Hollywood e bota de cabeça para baixo. Pega Hollywood e bota de cabeça para baixo. Então é como se o cinema marginal pegasse a Hollywood do norte global e fizesse sob a ótica, sob a lógica do sul global. Sob a ótica, sob a lógica da estética da fome. Sob a ótica, sob a lógica da fome, da miséria, da sujeira, da violência, do esgoto. E a gente vê uma figura como a Helena Inês, que vai ser a musa do cinema marginal, uma atriz experimental, que foi esposa, inclusive, dos Ganzerla, a maior atriz do cinema brasileiro, maravilhosa, que ainda está viva.
E maravilhosa, maravilhosa. Que, por muitas vezes, nos filmes dos Guns, ela vai representar figuras tal como as femme fatales dos cinemas hollywoodianos. Só que sob uma lógica muito característica da nossa nacionalidade. Então é uma figura despreocupada com a suavidade da atuação. Pelo contrário. É uma figura que assume a fome na sua encenação, na sua representação. É uma figura que assume o escracho. E aí ela bebe no gargalo, ela fuma charuto. E é isso, saca? E é isso. E aí Guns ela vai nos propiciar filmes maravilhosos, tal como Bandido da Luz Vermelha. E aí, pra citar mais especificamente a Helena Inês, Copacabana Mon Amour, A Mulher de Todos. Saca? Então, lindo demais, lindo demais. Isso aqui é puro ouro. Exatamente. Tá falando, que negócio? Ao núcleo. Você entendeu? Não, Ao núcleo. que núcleo? É o seguinte, o homem é um ser biológico, eu acho. O homem é um ser... A gente está vivendo uma civilização onde as pessoas estão deformadas pela ideologia, pelos valores. Eu acho que é isso. Para mim, viver, por exemplo, está muito difícil. Para mim, fazer filme está muito difícil, entendeu? E não sou só eu. Não é... Deformado pelas ideologias. Aí a gente pode ler a ideologia alemã de Karl Marx, né? Mas, enfim. Que é justamente essa perspectiva onde, enfim, o problema não é a ideologia, o que historicamente se constrói a partir dessa ideologia. Né? E aí a gente percebe, por exemplo, que se a gente for estudar historicamente um cara como Adam Smith tinha uma ideologia, ele acreditava de fato naquilo. Nessa questão da mão invisível, de que as coisas se regulariam de certa forma através do mercado e tudo mais. Aquilo era ideológico. Agora, quando historicamente nós temos século de percepção histórica dessa ação na sociedade, na realidade material, e a gente vê que aquilo não dá certo, que aquilo é fruto, que daquilo surgem frutos socialmente percebidos e que reproduzem contradições sociais, contradições que estão intrínsecas ao modelo de produção pelo qual estamos inseridos, aí já é a ideologia ruim, né? Que a gente pode dizer dessa forma. Que é essa perspectiva onde a canalice assume o lugar da própria ideologia. Ou que a canalice é transvestida de ideologia. Saca? Porque quem assume esse discurso sabe que é contraditório, sabe que a reprodução desse capitalismo é a miséria. A reprodução desse tipo de concorrência aberta da mão invisível é uma farsa. Mas eu continuo reproduzindo porque isso influencia e isso beneficia determinado grupo da sociedade. Não é só pra mim que tá. E eu acho que as coisas poderiam ser mais simples, porque as pessoas, assim... É a tal história, pra que simplificar se dá pra complicar, assim, entendeu? As pessoas estão muito reprimidas, eu acho, inclusive eu também. Porque toda hora vai ter nego de cima dizendo pra você, você deve fazer aquilo, você deve fazer isso, quando eu acho que tá na hora das pessoas serem mais sinceras, serem mais honestas. Fernando, Não sei. deixa o rapaz falar. É um motor de luz e sombra. Temos um mercado, potencial, e São Paulo merece uma coisa melhor. Está se fazendo uma grande produção de curta-metragem, mas o longa-metragem, nós temos aqui os produtores, mas praticamente nós não temos cinema, ao contrário do Rio. E é preciso que se conscientize a necessidade de chegar à síntese. Como você falou, é o núcleo principal da obra de arte, se faz desse respeito, dessa consideração pelo próximo e uma tentativa também de transformar para melhorar a cabeça das pessoas
pessoas em função do nosso ritmo, da nossa intuição. O brasileiro não pode, de forma alguma, abdicar da sua grande arma, que é a síntese da sua alma, que é a intuição. No momento em que os jogadores de futebol forem imitar os defeitos e não as qualidades do estrangeiro, nós perdemos a bossa, perdemos o conto, quer dizer, perdemos a Copa. Por quê? Porque não foram convocadas todas as pessoas e porque é um problema exatamente de mais justiça. Ô, Fernando. Rogério Ganzerla prevendo o que aconteceria com o nosso futebol, inclusive, olha só. Nós copiando as táticas, copiando a forma, a estrutura do estrangeiro, esquecendo a nossa forma de fazer as coisas, né? É essa que é a questão. Buscar uma estética nacional. Buscar a maneira de fazer aqui. Diniz na seleção. Mas é isso, saca? Ele tá usando o futebol aqui como alegoria, mas é justamente compreender que as influências são importantes. Ir lá atrás do Orson Welles, que é o caso dos Ganzerla, é importante. Mas o que fazer com os Ganzerla? O que a gente faz com os Ganzerla? Considerando as qualidades e as necessidades materiais da nossa região. Do que estamos aqui. Como fazemos? Do Brasil. Saca? Então buscar uma estética brasileira, considerar o nosso contexto, considerar as nossas realidades, as nossas vivências, as nossas contradições, os nossos hábitos, nossa cultura. Para realizar uma estética é fundamental. Não adianta reproduzir o que vem de fora, mas fazer aqui o que pode ser feito aqui com a nossa estética. É isso que ele tá falando aqui, usando essa alegoria do futebol, que é muito boa, inclusive, né? E que a gente vem percebendo também no futebol, como a gente estava vendo agora. Uma cadeia de seleções que a gente vem vendo nos últimos anos e que só reproduzem o futebol estrangeiro, o futebol europeu. E as nossas qualidades históricas vêm se perdendo. E que a gente pode trazer isso tudo para a lógica do cinema. Tudo isso para a lógica do cinema. As nossas qualidades históricas que estão lá no cinema novo, que estão lá no cinema marginal, que estão lá nas pornochanchadas, vêm se perdendo por uma lógica neoliberal que foi reproduzida a partir da década de 80, como eu disse lá no nosso início do vídeo. Essa lógica onde eu sucateio toda a produção nacional em prol de uma entrada massiva do cinema norte-americano, porque eles financiaram o neoliberalismo no Brasil. E aí quando eles fazem isso, é difícil reverter a situação. Sobretudo quando nós assumimos como solução para esse problema reproduzir o que está sendo feito lá fora. A gente só vai conseguir solucionar esse problema quando nós buscarmos não mais lá fora, mas aqui dentro as soluções para os nossos problemas estéticos. Eu acho que é o seguinte, o cinema ele tem que intuir o improvável, entendeu? É esse que é o lance. Eu acho que tem que pensar além sempre. Ó, o Glória quer falar um negócio lá embaixo? Dá um corte pra ele. Vai lá. Responde a galera do chat aí, gente. Eu tô preocupado com o espião da Globo que tava aqui. Eu não sei o que fim ele levou. Ele tá aí por cima, não? Não, por aqui ele não tá, não. Sei não. O espião da Globo tá aí, não? Não, não tá. Aqui não tá. Não? Não. Será onde ele está, hein? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que nós temos uma presença, né? Não só os problemas, mas as soluções. E cabe, em primeiro lugar, um esclarecimento no sentido de que, para se conseguir fazer o cinema que já foi bom e depois piorou, ele pode voltar a melhorar, porque o processo histórico não é linear, mas cíclico. E para se conseguir isso, é preciso então desvendar essas incógnitas, como esse trabalho, por exemplo, que desvenda a tentativa do Orson Welles de descobrir a alma brasileira através do samba e dos jangadeiros que vieram procurar o presidente Vargas e que foi realmente viraram heróis nacionais. Cabe então agora se desenvolver mais esse trabalho e conquistar o acesso às telas. Por exemplo, esse curta-metragem deveria estar em todas as telas, não só de São Paulo. Ô Sganzerla, eu queria saber o que você achou do ET. Eu acho que o nosso cinema é mais forte, porque a nossa realidade é mais original. Eu acho que dentro do filme brasileiro, feito pelo Independente, tem vários ETs muito mais decisivos e não tão caricaturais.
Mas por que ele não toca, não leva 50 milhões de espectadores assim no cinema? O que o ET tem que toca a emoção de todo mundo Porra, e esse Fernando cinema Meirelles, tá tão de bom que você sacanagem? tá expondo não Não é uma toca? questão de quantidade. É o tipo de coisa que o propagandista não sabe responder, né? O Fernando Meirelles é um publicitário. Não, um cinema que É consegue... uma questão qualitativa, não é uma questão de quantidade. E a qualidade é de acordo com o seu parâmetro. Como? Não, a qualidade é de acordo com o parâmetro de cada um, meu. Não tem essa de... Então, se um filme toca a emoção de bilhões de pessoas no mundo inteiro, por que ele não é... Eu acho que é cada um por si, e Deus contra, não tem pai nem mãe, entendeu? Pô, é óbvio, os Estados Unidos contém consigo, historicamente, uma cadeia produtiva desigual. Um monopólio de produção cinematográfica desigual ao longo da história, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, onde, claro, aquilo que havia como minimamente uma concorrência espalhada no globo, na Alemanha, na Itália, no Japão, na França, na Inglaterra, se perde na medida em que aqueles espaços ali, na Dinamarca também, com a Nordisk e tudo mais, se perde de certa forma na medida em que aqueles espaços foram palco da guerra. É claro que eles não se perdem por completo, porque depois eles retomam, mas retomam já dominados por uma produção global conduzida pelos Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos eles se aproveitam historicamente da guerra para se consolidar enquanto monopólio global na indústria pelo mundo, em todas as indústrias, mas no cinema também. Inclusive no cinema. E claro, tendo consigo todos os aparatos tecnológicos e técnicos e tendo consigo um capitalismo que chegou no seu último estágio imperialista, é óbvio que esse cinema, que vai ser conduzido por muita grana, muita publicidade, muito dinheiro, vai levar 50 milhões de pessoas, 50 milhões, 60 milhões, sei lá quantas milhões de pessoas para assistir aos filmes. E o ET brasileiro não. E o ET brasileiro não. Saca? É compreender que existe uma realidade material completamente distinta. Não é porque o Spielberg fez ET que existe uma demanda pelo ET. Saca? Não é porque o Spielberg não fez ET porque existia uma demanda pelo ET. E o cinema brasileiro não atende essa demanda. É o contrário. É porque os Estados Unidos contêm consigo todo um aparato técnico, tecnológico e material capaz de construir essa demanda no mundo global. Que o Brasil não tem. Que o Brasil não tem. E é por isso que a gente precisa aqui construir um sistema de proteção do nosso cinema para que a gente não esteja refém a esse estrangeirismo. Para que a gente possa aqui conseguir construir internamente o nosso público. Depois a gente pensa lá fora. Depois a gente pensa lá fora. A gente precisa construir internamente esse público, protegendo o nosso cinema desse estrangeirismo, porque eles possuem consigo todo o aparato imperialista para reproduzir esse cinema ao longo do globo. É óbvio que ET, aqui no caso ele está falando de 1983, mas a gente pode falar hoje de Marvel, consegue atingir milhões de pessoas ao longo do globo, porque eles contêm consigo todo o aparato técnico, tecnológico e material para reproduzir isso ao longo do globo. Mais uma vez, não é as pessoas que pedem por Marvel. Marvel no cinema existe porque se construiu historicamente, através de todo esse aparato tecnológico e material, esse gosto nas pessoas. Por esse aparato imperialista que atua no globo como um todo. É óbvio. Não é porque Hollywood faz o que as pessoas querem ver. Porra, só Hollywood faz isso. Ninguém parou pra pensar, poxa, então vamos passar a produzir o que todo mundo quer ver? Nenhum lugar no globo conseguiu fazer isso? Só os Estados Unidos? É claro que aqui, gente, é lógico, a gente tem a indústria chinesa, a gente tem a indústria indiana, mas são indústrias que conseguem fazer um sistema de proteção para que esse tipo de estrangeirismo não chegue lá. Vocês conseguem compreender essa questão? Consegue? Saca? Então, para essa indústria, a indústria hollywoodiana conseguir o que tem, não é porque ela atendeu uma demanda natural que estava ali colocada. Porque se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Existe uma disputa que está intrínseca aos interesses e à realidade material e à propriedade de determinadas empresas, estúdios, que comandam
a produção da indústria da cultura ao longo do globo. A pergunta do Fernando Meirelles ali vai muito nesse lugar. Poxa, por que então os Estados Unidos produz e bota milhões e aqui a gente não consegue fazer isso? Poxa, é óbvio, né? É óbvio. O final da galera aqui também quer falar. Tá legal. Então, o Sganzella, né, que tá aí. Sganzella, você tá acompanhando o vídeo independente? Você tem acompanhado o que tá acontecendo em vídeo aqui no Brasil? Eu tenho o maior interesse, mas eu acho que não se encontrou ainda uma linguagem. E que a televisão vive muito do cinema, mas e que as televisões já... tão novo, ainda não encontrou essa síntese. E o cinema, que já foi realmente respeitado lá fora, também, quer dizer, é preciso uma reunificação cultural de todas as artes, de todas as atividades, para que então se possa fazer grandes filmes como, por exemplo, sobre Noel Rosa, talvez um dos nossos grandes poetas, e outros expoentes fundamentais. São Paulo é uma cidade altamente cinematográfica e que merece esse cuidado. Existem equipes, as pessoas estão preparadas, e é substancial e necessário também que haja muito cuidado na elaboração e na preparação, na concentração dos filmes. Eu acho que o cinema não é dinheiro, porque se nós quisermos com o Cruzeiro competir... Você acha que deveria ter uma quantidade mínima de filmes brasileiros na sala de cinema? Sim, deveria ter uma cota de tela pro cinema brasileiro, mas isso em si, sozinho, não responde ao problema da nossa produção cinematográfica. Não adianta separar as telas pro cinema brasileiro e deixar com que todas as telas pro cinema brasileiro sejam dominadas pela indústria, pelo monopólio da indústria cultural do Brasil, que é a Globo Filmes. Então, há de ter políticas públicas que acompanhem esse projeto, né? Como, por exemplo, a existência de uma empresa brasileira de cinema que comande o financiamento, fomento, internacionalização do produto e etc. E, sobretudo, uma empresa que consiga minimamente atender os interesses nacionais e não os interesses dos grupos estrangeiros. Com dólar, sempre sairemos perdendo. Mas eu acho se você... Não, a Ancine não é uma empresa brasileira de cinema. A Ancine é uma agência regulatória. Beleza? A Ancine é uma agência regulatória. Inclusive, a Ancine é uma agência que é fruto de políticas neoliberais. Saca? A Ancine, ela trabalha com essa regulação, por exemplo, da lei do audiovisual, da lei Rouanet e tudo mais, né? Que é essa perspectiva onde eu tiro do imposto para financiar determinada obra. E aí tá cheio de problema na lei do audiovisual e na lei do Rouanet. É importante que elas existam no contexto que a gente tá? É melhor ter do que não ter. Mas, com certeza, não é a solução. A solução seria um fomento direto pro nosso cinema. Ela é tipo uma Anvisa. Só que a diferença é que ela regula, inclusive, esse fomento que sai da empresa diretamente para obra de arte, através de editais e tudo mais. Mas, enfim, a questão, um dos grandes problemas que configura a Ancine com esse caráter neoliberal está justamente nessa perspectiva, onde eu tiro do imposto da empresa, levo para a produção cinematográfica, mas eu condiciono, inclusive, que essa empresa pode se utilizar desse dinheiro que é de imposto para propaganda. E aí, é claro, essa empresa que vai utilizar esse dinheiro como propaganda, ela vai financiar a obra que ela quer. O que promove uma espécie de censura na produção cinematográfica. Porque sim, a censura não é só um aparato estatal, ela é um aparato também privado. Então a empresa ela financia só o que ela quer que a sua imagem esteja representada. Temos um problema aqui, porque o que ela vai querer ser representada é aquilo que é reproduzido historicamente ao longo do cinema, que é uma produção norte-americana. Realmente não considera o vídeo uma linguagem? Então vamos... E aí a gente acaba sendo preso, amarrado a essa condição de não construir uma estética nossa. Vamos abatê-los a tiro. Goulart, por favor. Não, eu estou acompanhando e tem coisas ótimas. Por exemplo, alguma apresentação aqui no Instituto Goethe que foi realmente algo assim decisivo. E deve ter muitos trabalhos anônimos e de pessoas amigas também que estão fazendo. Aqui, por exemplo, é uma tentativa insinuante de desvendar os estúdios e mostrar como é que se processa essa coisa fascinante que é a televisão. Sganzella, insinuante era Aeros Volusi no seu filme.
Ela que era insinuante. Aquela época realmente era uma época privilegiada, né? Mas agora nós temos outros recursos. E nós temos essa coisa imediatista e ao mesmo tempo instantânea, porque a gente já vê o resultado assim com um custo operacional muito mais reduzido do que a elaboração cinematográfica, que é sempre complexa e penosa. Mas a gente assume isso. Estou acompanhando o vídeo, mas quero acompanhar mais. Como também vocês também já deveriam ter tido esse privilégio de assistir esse filme, se os exibidores, que eu acho que tem pessoas bacanas em todas as classes, tivessem sentido a necessidade de passar um filme que não incomoda ninguém, é um filme que é música da melhor qualidade. Isso é um belo pretexto para haver uma limpeza astral. Hoje, por exemplo, é o dia, faz 2 anos que o Glauber morreu. É um dia importantíssimo, porque o Glauber realmente é uma personalidade fantástica, como tem o Lima Barreto, o Alberto Cavalcante, que era respeitado há 50 anos na Europa, talvez o melhor cenógrafo do mundo, e não foi devidamente absorvido ou compreendido nesse país de contrastes. Chamam os comerciais. Perfeitos, Ganzerla falando conosco. Curtiram? O que vocês têm a me dizer? Temos aí mais 5 minutinhos antes de eu precisar ir embora. Excepcional. O Ganzerla é maravilhoso, né, gente?